pessoal, estamos de volta com mais uma Só Conversa Boa. E hoje essa conversa boa vai ser uma conversa muito esclarecedora. Se você é aposentado como eu, deve estar vivendo momentos assim de surpresa, de preocupação, porque descobriu que você foi fraudado, como eu descobri também, que por 5 anos foram feitas retiradas, foram descontados da minha conta, da minha aposentadoria, um valor que eu nem sabia que podia acontecer. E assim como eu, 97% dos aposentados brasileiros entraram nessa confusão aí. E agora está sendo difícil para conseguir reaver esses valores. Mas hoje nós vamos saber tudo a respeito dessas fraudes, a respeito desses descontos indevidos e a respeito de aposentadoria, porque eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Andras Herode. Ele é advogado, especialista em direito previdenciário, um dos maiores conhecedores da área aqui na nossa região. Doutor Andras, é um prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço pelo convite, Luísa. E espero Obrigado que a gente mesmo. possa esclarecer, porque são tantas as dúvidas, são tantos os problemas. E a preocupação agora, né? Afinal, já ser aposentado no Brasil não é fácil, né? A vida Já do não se ganha muito, né? Infelizmente. Você já tem que viver sabendo que a sua vida, depois que você trabalhou muito tempo, ela vai ser restrita, vai ter que ser mudada, né? Você não vai mais poder fazer as mesmas coisas. Numa fase em que você deveria ter, sabe, um sossego na sua vida, né? Sim, e muitos têm que até retornar ao trabalho, porque a aposentadoria no Brasil, infelizmente, é muito defasada. E mais essa fraude que fizeram contra os doutor aposentados. Andras, como é que é isso? Como é que aconteceu isso e a gente nem se deu conta? Na verdade, só explicando para o seu público aqui, nós temos que lembrar que existe praticamente só 2 descontos que são obrigatórios numa aposentadoria. O primeiro dele é o imposto de renda, quando o aposentado ganha mais do que a faixa de isenção. Ali vai ser descontado um valor que é obrigatório. O outro seria a pensão alimentícia, quando o aposentado sustenta um menor, ou sustenta uma ex-esposa, ou sustenta um ex-marido e etc. Aí pode haver um desconto diretamente na fonte. Fora isso, o aposentado deve autorizar esses descontos. Qualquer desconto tem que ser mesmo autorizado. Empréstimo consignado, tudo isso tem que ter Sim, autorização. tem que ter autorização dele. Mas, doutor Andres, deixa eu me perguntar uma coisa. A gente não tem acesso ao Olerite. Como é que você tem que ir atrás do Olerite? Na verdade, todos têm acesso a esse contra-cheque ou ao recibo. Como é que a gente... Eu, pelo menos... Ao meu INSS. Você tem sempre que estar entrando lá no meu INSS... Isso, para estar verificando se não está tendo desconto. Eu vejo que muitos clientes já nos procuram lá no escritório, né? E eu já trabalho há muito tempo com isso, né? Já são mais de 22 anos e eu vi casos realmente pavorosos. Que realmente o contato para essa geração mais da atualidade, eles têm muita facilidade de mexer na informática. Mas uma geração mais antiga... Eu tenho dificuldade, eu tenho 47 anos. E eu tenho ainda um pouco de dificuldade de mexer com algumas coisas. E o sistema do meu INSS, que é a plataforma, ela não é intuitiva. Ela é complicada. Ela é complicada. Para gerações mais antigas, as pessoas não mexem. Eu tenho, por exemplo, parentes na minha família que não chegam a não ter celular. E depois chega a ter cadastro na internet de absolutamente nada. Às vezes a pessoa tá longe até da revolução da informática, né? Porque a informática modernizou tanta coisa, trouxe tanta novidade, mas a gente que é mais velho não acompanha isso. Não é na mesma velocidade. A geração da minha mãe tem mais de 70 anos de idade. A geração da minha mãe, por exemplo, a minha mãe é um pouco antenada, mas, por exemplo, até hoje ela não fez Pix. A minha esposa, ela é um pouquinho mais velha do que eu. Ela também, até hoje, ela tem medo de fazer o Pix. Eu sou advogado, eu tenho que ter Pix, necessariamente. Mas isso aqui tem sido o principal fato que tem levado a muitas fraudes. O celular é uma maravilha. Eu posso enumerar diversas fraudes, como do falso advogado hoje, que os aposentados também estão caindo, que às vezes você está naquela ação da justiça aguardando uma aposentadoria sair.
E a pessoa recebe, supostamente, o meu telefonema ou uma mensagem dizendo: olha, parabéns, você ganhou R$20 mil da Meu ação, Deus. agora você tem que depositar 4 mil às custas. Só que eu falei no início da ação que ela não vai ter que pagar custas. A única coisa que vai pagar no final é o honorário do advogado. Aí uma tentou fazer, infelizmente, lá no escritório. Então, são golpes que o brasileiro Mas, doutor André, me conta estão uma coisa. caindo. Como é que esses falsários, esses bandidos, encontram as pessoas? Como é que eles chegam até essas pessoas? Como é que eles sabem que ela vai receber uma aposentadoria? Primeira coisa, dentro do próprio INSS, há funcionários que fornecem esses dados. Meu Deus. E também a Dataprev, que é quem comanda os bancos de dados no Brasil. Só lembrando que a Dataprev hoje é o maior banco de dados que a gente tem no país. Infelizmente, a Dataprev ela detém um poder sobre os nossos dados gigantesco. Quer dizer que, vamos dizer, existe por trás das cortinas, né? Sim. Uma máfia que comanda tudo isso e que vive dessas falcatruas, né? Dessas falcatruas. E é muito difícil pegar. Porque o anonimato dentro da internet é muito grande. A gente está vendo por essa questão agora do INSS, né? Sim. Desde 2019, 2020, Na ou verdade, até antes. só fazendo uma correção, essa questão começou em 2016. É porque assim, o golpe ele começa muito pequenininho. Ah, entendi. Só que quando ele pega uma dimensão gigantesca, que como aconteceu em 2023, porque lembrando, isso daí era autorizado por lei, é autorizado a associação, só que ela tem requisitos que ela tem que seguir. Um dos requisitos, assinatura. E ela tem que ser renovada, né? E ela teria que ser renovada anualmente. Aí tiraram. Os deputados vetaram isso que o Bolsonaro, na medida provisória que em 2019 falava que tinha que ser anualmente. Existem associações que são sérias? Possivelmente sim. A questão é que se você chega numa porcentagem de 97%, então há uma quadrilha por parte disso, por trás disso, que está causando todo esse prejuízo para os aposentados. E detalhe, o INSS está cancelando agora. Quem que vai devolver esse dinheiro? O INSS? É a partir da nossa contribuição. Então, o povo que está sendo lesado é o mesmo que vai pagar a lesão. Porque não se sabe ainda de onde vai sair o dinheiro para repor aí o prejuízo. Deveria sair dessas associações que agiram de forma fraudulenta. E as associações não vão ser punidas, não vão ser penalizadas, elas vão sair ilesas disso? Como está bem no início, o plano de recuperação é o seguinte, é primeiro fazer o segurado ser restituído desse valor e após tentar receber dessas pessoas. Mas... Agora, eu não André, sei me diz uma como coisa. que vai funcionar isso. Ainda não há. A pergunta que não quer calar. O que essas associações fazem para o aposentado? Nada. Aí. Existe alguma... É que nem eu disse, é difícil você pegar todas ali e dizer que elas não fazem nada. Mas que nem você não sabia, Luísa. Eu não sabia que eu tinha que muitas das suas amigas... Daqui a pouquinho, vendo o podcast, vai todo mundo perguntar, mas Luísa, eu também estou passando por isso. Pois é, e não sabia. Porque a gente, por exemplo, mesmo que seja uma associação estruturada, maravilhosa, honesta, não sei o que, o que ela faz pelo aposentado? Que tipo de benefício ela traz? Nada. Ela leva uma contribuição e ela não retorna com nada. Eu vou contar uma história de uma associação séria, que é o que a minha mãe hoje ela tem. Ela é servidora pública, e já aposentada há muitos anos. E até fui eu que fiz a aposentadoria dela e fiz a pensão do meu pai, né? Que meu pai já é falecido desde 2012. E ela paga uma associação lá. E a associação dá desconto em viagens. Ela tem diversos benefícios dados por essa associação na hora de viajar, na hora de aeroporto, tudo mais. Eu acho que se o aposentado concorda com isso, eu não vejo problema nenhum. E ela sabe que essa associação... Sabe. Então, ela participa de sorteios. Exato. Eles mandam alguma coisa para ela. Como é que a gente é sócio de um negócio que a gente não sabe nem o que é? A contraprestação do que você está pagando. Minha Nossa Senhora. Agora, o que mais eu acho assim, absurdo
é que a maioria dos aposentados lesados são do norte e nordeste, de lugares onde o acesso à informação fica muito difícil, né? Sim. Se aqui, onde a gente tem acesso a tudo, pessoas... E eu sou uma pessoa lesada, né? Imagina lá para onde as pessoas... Você é uma pessoa que tem conhecimento, Sim. Jornalista. Então, eu não fazia a menor ideia que eu pagava essa tal de associação, que nunca me informou, que nunca me deu nenhum retorno, né? Sim, sim. Porque o brasileiro também deixa para lá muita coisa. Muita né, gente Luiz? tem a velocidade que as coisas acontecem quando que as você coisas vai... estão mudando. Talvez a geração já da minha mãe, a sua geração, ainda a gente está um pouco antenado, mas aquelas pessoas de 80, 82 anos, 85 anos, E foram essas pessoas mais acima de 80 prejudicadas, anos né? que são bastante prejudicados. As pessoas de roça que estão tendo desconto, que são pessoas que realmente não têm contato. Olha, é uma coisa que... Não tem contato. Eles se aproveitaram justamente disso. Eu não que me nem eu disse, conformo. a gente tem que sempre separar o joio do trigo. Sim. Existem associações que vão fazer alguma coisa para os aposentados. Mas o duro é você ouvir justamente esse dado que você falou. 97%, Luiz. É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Só nesses últimos dias, desde que eles informaram que as pessoas tinham que entrar em contato, ligar lá no 135, que você não consegue, né? Não, tá. E o duro que está prejudicando até os pedidos de aposentadoria. Sim. Nós já estamos com uma fila, só para você saber, de 2 milhões de pedidos no INSS de aposentadoria, auxílios e etc., que estão sendo jogados. Agora vai piorar ainda mais, porque já estava ruim. Minha nossa. E Já ainda estava ligar, ruim. e mesmo entrando lá no meu INSS, você não consegue ter uma informação precisa de quando, sabe, a resposta não vem imediatamente. A dica que eu dou para as pessoas, ou aquele parente que não tem condições, é que a pessoa procure um advogado. Para fazer todo esse levantamento, não tem jeito, vai ter que fazer todo o levantamento. Qual vai ser o papel do advogado, então, agora, nessa questão? Como é que vai funcionar? Plataforma digital, que o advogado possa estar mexendo com o sistema, porque quem é especialista, de preferência, procure um especialista na área previdenciária, para que esse profissional possa estar fazendo uma pesquisa sobre essa questão. Porque no meu INSS, com certeza, você vai descobrir muita coisa. Os extratos estão ali do seu recebimento. Assim como foram feitos descontos dessas associações absurdas aí, também podem acontecer descontos de empréstimos consignados Então, que a gente não saiba. Eu acho que a gente só está na ponta do iceberg. Vai ter problemas com instituições financeiras que podem estar se utilizando justamente desses dados passados pela Dataprev, que também tem que passar por uma investigação. Sei. A Câmara dos Deputados, se não me engano, já está abrindo uma CPI sobre a questão para ver se consegue descobrir. E existe já a suspeita de que não são 6,3 bilhões, mas sim aumentaria para 90 bilhões. Meu Deus do céu. Porque é que vai muita gente lá no escritório. A gente acaba não pegando, porque isso daí é de fácil. A pessoa, às vezes, pega um filho e vai até o banco, e o banco realmente identifica fraudes, ou vai até o INSS e pede o fim. Primeiro eles estão tentando descobrir a questão dos descontos. Depois eles vão partir para os empréstimos consignados. Eu já recebi muito aposentado lá, mas, doutor, eu nunca fiz empréstimo. Meu Deus. Às vezes, a própria família que administra o benefício está promovendo esses empréstimos. Nossa Então, Senhora. o próprio brasileiro é que frauda. Né? Eu tenho um caso lá no escritório, lógico, a gente nunca vai divulgar nomes aqui, mas o filho da pessoa pegou 90 empréstimos. Chegou um dia lá, ela não estava mais recebendo benefícios. Meu Deus do céu. Só que a pessoa, como ela é uma pessoa que tem problema de saúde, geralmente os filhos ou a instituição financeira se aproveita disso, Que horror. eles acabam não comunicando. Tá bom, tá aqui, o filho às vezes está ajudando e tudo mais, ninguém sabe.
mas infelizmente a gente recebe muita gente. Às vezes eu deixo até para minha sócia pegar isso, porque realmente eu fico muito comovido. É terrível, né? É realmente muito triste o pior o que está acontecendo. Que bate numa idade em que as pessoas estão mais fragilizadas, não é? Sim. Ou estão doentes, ou estão realmente cansadas. Sempre tem uma fragilidade para quem já está passando de alguma idade e que vive de aposentadoria. Infelizmente. Agora, é um absurdo que as pessoas se valham disso para lesar pai e mãe, né? É uma coisa que não dá para entender. Infelizmente, o brasileiro tem que começar a tomar um pouco mais de consciência com relação a isso. Se fez um levantamento há algum tempo atrás e 30% da população hoje depende de forma indireta de benefício de pessoas que estão aposentadas. Nossa, 30% é muita coisa. De 10 brasileiros, 3 dependem de aposentadoria de um parente. Porque, primeiro, é um país em que o desemprego é gigantesco. O jovem, por exemplo, está demorando para sair hoje de casa. Né? Porque já antigamente a média de pessoas que casavam 18, 19 anos. Hoje, às vezes, o cara sai com 30, 31 anos. E tem uns que voltam depois. Na dependência. E ainda voltam depois para depender da aposentadoria do aposentado, né? Então, a gente está tendo essa mudança, né? Essa mudança. Mas a questão das associações é uma coisa muito complicada, chata, que não deveria existir no Brasil. Só que é o tal negócio. Se você tem uma pessoa em que a pessoa pega, exemplo, R$40, às vezes não levanta muita suspeita. Mas a partir do momento em que você tem 1 milhão, 2 milhões de pessoas recebendo isso, calcula, já são 80 milhões desviados. Não brinca, não é brincadeira. Vamos dizer que são 6, a suspeita está sobre 6 milhões de pessoas. Calcula R$40 que foram descontados dessas pessoas. Só por aí a gente vê, né? 2.400. Isso. 24 milhões. Exato. Tô chutando, só estou fazendo 40 vezes 6, 240 milhões de reais. Não, é um absurdo. Agora, me diz uma coisa. Essas associações, parece que eram 9 ou 12, não tenho certeza. São bem mais, acho que 21, chegou a 21. O número cada vez vem aparecendo mais. Todas elas estão sob suspeita. Mesmo essas associações ditas sérias, elas também vão entrar numa malha fina aí para saber o que o INSS fez? Já que está uma bagunça, vai cortar todo mundo. Corta tudo. Vai cortar todo mundo. E vai ter que refazer esses cadastros, e esses cadastros serão feitos a partir de agora pelo próprio INSS. Ah, sim, que é o mínimo, né, que deve ser feito. E eu vou garantir um negócio, muitas associações irão sumir. Eu acho que muitas vão sumir com o dinheiro já, né? Até com dinheiro. No Brasil não se recupera praticamente nada do que é desviado. Não vai recuperar, né? Sim. Que horror. O maior absurdo é a contribuição que você faz. Hoje eu sou contribuinte, você é aposentado. Eu, como contribuinte da Previdência, eu vou pagar por essa fraude. Sim. O dinheiro que eu coloquei lá na Previdência, tudo bem, não é um caixa. Vai tudo para um caixa só. A gente não tem um sistema ainda de capitalização no Brasil. E ele serve para pagar os aposentados de hoje e para que você consiga aposentadoria para amanhã. Façam uma canalização disso, né? Isso, só que eles vão ter que tirar de um caixa para dar para os aposentados aí ressarci-los, né? Agora me diz uma coisa, por exemplo, as pessoas que serão ressarcidas, que tiveram as suas aposentadorias mexidas, aí esses descontos, suponhamos que elas morram, muitas vão morrer, né? Porque tem pessoas de bastante idade. Os herdeiros podem... Os herdeiros devem entrar. Devem entrar. Até os herdeiros eles têm um pouco mais de conhecimento da parte de informática, né? Da parte digital. Eu acredito que eles têm que entrar sim, porque é dinheiro deles também que fazem parte de uma herança, né? Se o aposentado vier a falecer, isso daí faz parte da herança deles, né? E quando a pessoa for ressarcida, é ela que vai avisar o INSS ou é o próprio INSS que já sabe que a pessoa será ressarcida? Porque, pelo que eu li em algum lugar aí, as empresas, as associações, né, que foram responsáveis por essa retirada teriam que ressarcir o aposentado, né? Deveriam ressarcir, só que o INSS, com responsabilidade subsidiária, quando essas empresas não restituírem, quem tem que restituir é o INSS, porque é feito com base na folha de pagamento da pessoa
no INSS. Então, mas as pessoas que já foram consultar o meu INSS e que deram lá um não, já não serão mais descontadas a partir desse próximo pagamento. Eles cortaram tudo. Eles cortaram todos os descontos dentro da folha de pagamentos referentes às associações. Certo. Todas. Agora, vamos falar uma coisa que eu acho que é fundamental. Estamos falando de aposentadoria, agora vamos dar uma explicada aqui. Como é que está a aposentadoria no Brasil hoje? Porque é tanta mudança que a gente realmente acaba não sabendo, né? Sim. A partir de 2019, houve a reforma da Previdência. Sim. A partir de 13 de novembro, nós tivemos uma mudança gigantesca nesse ano com relação a todas as aposentadorias. Certo. A principal característica, acabar com o tempo de contribuição. A pessoa só vai aposentar por idade. Uhum. A aposentadoria por idade, a mulher foi muito afetada, porque se acrescentou 2 anos. No regime anterior à reforma, 60 e 65 anos. A partir de agora, a mulher aposenta só com 62 anos. E o homem com 65. Detalhe. O homem não mudou. O homem ainda não mudou. Existem já projetos para aumentar a idade mínima para 72 anos. 72? 72 anos. Mas eu então, acho difícil ser aprovado. Porque muita coisa, eu acho. A última reforma faz 6 anos. Mas o Caixa da Previdência é sempre deficitário. Né? Infelizmente, é sempre deficitário. E quando a pessoa, por exemplo, a idade mínima é 62 agora. 62 anos. Quando a pessoa se aposenta pela idade mínima, ela tem que ter tido já um tempo de contribuição? Sim, são 15 anos para a mulher e 20 anos homem. Só se a pessoa começou a contribuir a partir de 13 de novembro de 2019. Antes disso, nós vamos ter algumas regras de transição. Essas regras de transição, elas ainda são importantes porque muita gente, claro, começou a contribuir antes de 2019. Certo. Aí vai ter que estar dentro dessas regras de transição. O que acontece? A maioria hoje das pessoas que estão tentando aposentadoria necessariamente estão caindo para os 62 e 65, só que o homem continua sendo 15 anos. 15 anos de contribuição mínima. 15 anos de contribuição em dia. Mas ainda não vale mais a regra do tempo de serviço. Não vale Não mais, vale nem mais. 30 anos para a mulher e nem 35 anos para o homem. Então, quer dizer que se ele tiver 15 anos de contribuição, né? O homem, E sim. 65 de idade, Ele ele pode vai se ter aposentar. aposentadoria integral? Ele não vai ter aposentadoria integral. Ah, é? A regra mudou. Se você tiver 15 anos, você vai acrescentar, você vai começar com 60%. O que passar de 15, você acrescenta 2% por ano contribuído. Então, para Isso até você ter quanto um tempo? integral, 40 anos. Até completar 40 anos. Você tem que ter de contribuição para conseguir aposentadoria Integral. integral pela nova regra. Que nem eu disse, nós tivemos assim... Nós temos 3 situações que são importantes com relação a isso. Nós temos as pessoas que alcançaram o direito antes da reforma, em 2019, 13 de novembro de 2019, que segue a regra antiga, 30 anos mulher e 35 homem. A partir do momento em que se tem a reforma, você vai ter um período de transição com a mulher e o homem, Sei. ainda podendo se aposentar por tempo de contribuição, mas tendo que pagar um pedágio de 50%. Desde que a mulher, naquele período de 2019, tenha chegado a 28 anos de contribuição, aí ela vai ter 50%. Se faltava 2 anos, acrescenta 1. Sei. E o homem, 33 anos. E nesse período, então, por exemplo, a pessoa aposentou 65, 15 anos de contribuição, Sim. aí ela vai ter que ir pagando aquele famoso carnezinho, não? E isso até completar, Até ou completar a idade. o tempo de serviço. Ou a idade. O tempo entendi. de serviço, ele é fixo, ele é 15 anos. Sim. Não, mas até completar os 40 anos. Até completar os 40 anos, se ele quiser integral. Se ele quiser integrar, então ele vai ter que Antigamente ficar nós tínhamos... pagando... vai ter que ficar Antigamente, antes da reforma, já foi feita uma mini-reforma ali que deu a condição da pessoa, por pontuação, somando a idade com o tempo de contribuição, se ela chegasse a um X, ela teria a integralidade. E no caso das pessoas que ficam viúvas? Então, foi outra mudança de 2019. Antes de 2019, a pessoa recebia pensão por morte com 100%.
aquilo que a pessoa estava ganhando como aposentadoria ou na soma dos salários ali, na média aritmética, se chegava ao valor de 100%. Hoje, não mais. Ah, é? Hoje, você tem a cota à parte de 50% e mais 10% por cada dependente. Então, a partir de 3 de novembro de 2019, quem faleceu a partir dessa data não recebe mais 100%. Lógico, você vai ter o limite de um salário mínimo. Você vai ter o limite de um salário mínimo. E isso graças a alguns deputados que conseguiram. Porque a tendência da pensão por morte, na época, era o quê? Era que fosse abaixo do salário mínimo. Ia ter muita gente recebendo a pensão por morte abaixo do salário mínimo. Vamos dizer que é um exemplo bem simples. A pessoa ganhava R$ 1.518, que é o salário mínimo. Se você calcular 60% disso, você vai estar em torno de abaixo até de R$ 1.000. Só que a lei garantiu que a pensão por morte iria ter o mínimo que iria receber o salário mínimo. Como o princípio da dignidade da Constituição. Não dá para ganhar menos que o mínimo já não dá, você já imaginou você ganhar menos? É um absurdo, né? Até parece brincadeira a gente Mas falar. houve essa mudança, infelizmente. Nós tivemos, para você ver, se a pessoa recebia, a pessoa que gerou a pensão por morte, o marido falece, a esposa vai receber uma pensão por morte. Ele recebia R$ 2.000 de aposentadoria. Calcula, 60% ela. E só para lembrar também que a cada filho que a pessoa tiver é mais 10%. Então, por exemplo, se tiver 3 filhos, é 90%. Cada um vai receber 10%. E aí, se ele completar 21 anos, tira-se o 10% e continua recebendo a família. No caso dos aposentados que tinha filhos já estão maiores, não tem. Sim, não tem. Maiores de 21 não recebem mais, exceto os deficientes. Deficientes físicos. Tem uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, que é essa LOAS. O que Vamos lá. Essa LOAS... É curioso, né? Todo mundo chama de LOAS. Por que é LOAS? Chama LOAS? Porque é a Lei Orgânica da Assistência Social. Certo. Ela é uma lei antiga, lá de 94. Ainda está em vigor? Ainda está em vigor, mas com algumas mudanças legislativas, feitas pela Câmara e pelo Poder Legislativo. O LOAS, na verdade, ele é chamado de Benefício de Prestação Continuada. Que é o famoso BPC. Aí a gente acrescenta LOAS. Muita gente conhece ele como LOAS. O LOAS ele é uma garantia para que os deficientes e os idosos acima de 65 anos, carentes que não ganhem o suficiente para se sustentar, eles possam ter direito a um salário mínimo sem o abono anual do que chamam falsamente de 13º salário, né? É o abono anual, não tem direito. Não tem direito. Apesar que já se tentou colocar um abono anual para essas pessoas, mas não se conseguiu. Essas pessoas que recebem LOAS, vamos chamar de LOAS, que todo mundo conhece assim, elas têm que também ter que comprovar um tempo de serviço mínimo? Não precisa. Não, porque a assistência social ela é gratuita no Brasil, assim como a saúde pública. A saúde também. Que isso afeta bastante, atinge bastante o trabalhador rural, não é? Geralmente o produtor rural ou o trabalhador rural, ele tem caído para o BPC-LOAS porque está muito difícil de você conseguir provar que você trabalhou na lavoura. Porque mesmo a lei, ela manda que você tem que ter parado em período assim recente no seu trabalho no rural. Então, hoje é muito difícil, porque você teve um êxodo gigantesco para as cidades. Exato. Né? Muitos poucos ficaram. A gente pega bastante lá no escritório aposentadorias rurais. Mas eu tenho notado, assim, eu gosto muito de fazer estatística, geralmente, no final do ano. Hoje, de 10 aposentadorias, uma que vem rural. Muito difícil. E, nesse caso, a questão da prova de vida, no caso do LOAS, ela é necessária, né? Ela é necessária e o LOAS, muita gente imagina que assim que pega o LOAS, não precisa mais voltar. Não. Ela funciona mais ou menos como uma aposentadoria por invalidez. A cada 2 anos, você tem que passar por perícia social. No caso, o LOAS, né? Perícia social. E, se for deficiente, perícia E até que perícia você médica. comprove, faça lá sua prova de vida, a perícia, ele é suspenso. Ou não? Ele continua mantendo? Na verdade, o governo tem soltado algumas normas que não
que não É porque eu suspende. tenho casos que eu já vi que as pessoas tiveram a suspensão do seu pagamento enquanto não tivesse... De novo, é aquela dificuldade É. que nós temos, às vezes, da locomoção do deficiente. Uhum. E aí, de novo, é o conselho que eu dou. Tem que procurar um advogado para poder regularizar essa situação. A prova de vida então, vale para o LOAS ou também para os aposentados em geral? Vale para todo mundo. Porque teve uma suspensa, teve um tempo que estava suspensa a prova de vida. Estava suspenso por causa da Covid, não dava para fazer presencial. Mas voltou, então, agora é necessária. Voltou. Algumas são presenciais e outras estão sendo feitas de forma remota, até pelo banco. Basta levar o idoso no banco e o banco vai soltar. Porque hoje todos os cadastros, Luísa, são interligados. A Receita, banco, cartório, todo mundo é interligado. Todo mundo é interligado. Tanto é que o cartório hoje ele é obrigado a comunicar ao INSS, logo após o falecimento de um segurado, que essa pessoa faleceu. Porque antes o que demorava acontecia? tempo. Demorava, a família ficava com benefício, porque geralmente um idoso que está no hospital, quem cuida é alguém da família, tudo mais. Então, ele realmente dessa forma como tem que proceder. Hoje, quando há um falecimento, o cartório de registro de pessoas naturais tem que avisar imediatamente o INSS, a Receita e todos os bancos. E aí, nesse caso, quero entrar num outro caso. Na questão da prova de vida também existe muita fraude, não? De gente que liga e pedindo dados para as pessoas para confirmar, porque está fazendo a prova de vida por telefone. Aí tem que passar um monte de documento. E aí, a pessoa está lascada, né? Está lascada. Por quê? Porque hoje eu estou com a impressão que a gente está vivendo um grande livro aberto. Hoje todos os seus dados estão na internet. Hoje os meus dados estão na internet. Você tem rede social, Sim. Eu tenho rede social. Basta uma foto no seu Facebook para que eles montem uma fraude gigantesca. Só vou fazer um breve parênteses aqui, até pedindo cuidado para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Por favor, gente, se você receber algum chamado do seu advogado, que você tem uma ação na justiça, procura o advogado no escritório. Ele vai poder tirar a sua dúvida. Olho no olho, né? Olho no olho. Se você tiver muita dúvida, liga para ele. E geralmente não é o telefone que entram em contato, não é. Infelizmente, nós estamos com o golpe do falso advogado. Então é bom a gente estar falando para as pessoas. Como é que eles vão falsificar um advogado? Explica para nós aqui. Eles pegam foto na internet, entram no processo, pegam os dados que estão no processo, que são públicos, exceto aqueles que demandam um segredo de justiça. Eles pegam seus dados, pegam foto do advogado e mandam para você. E você entra. Você acha que eu ia ter uma foto de que eu tirei numa reunião de amigo com uma camiseta de nerd? Eu vou mandar coisa? Não, geralmente eu estou de terno, gravata, tirando foto para ser advogado. Uma coisa é o Andras pessoa física, a outra é o Andras advogado. Certo. Então, mas as pessoas... eu tive um caso no escritório que mandaram que aconteceu justamente isso. A sorte é que o Santander já sabia que esse Pix era fraudulento. Então, os 4 mil, graças a Deus... usaram também o Pix. Eles usam Pix. Ah. Eles passam o Pix lá da pessoa, falam... Nossa, até é de uma grosseria o Zap que eles usam. É um negócio grosseiro, que não tem nada a ver. A ação da pessoa está na Justiça Federal, eles mandam coisa da estadual. Meu Deus. Pois é. E assim, isso também é um alerta para todo mundo ficar realmente mais esperto. Por favor, tomem cuidado, né? falem com o seu advogado. Se está com alguma dúvida, vai até a OAB. Se não está localizando o advogado, vai até a OAB. A OAB tem todos os registros, bancos de dados dos advogados. Né? Vai na sua cidade. Geralmente a cidade tem uma OAB ali cuidando dos assuntos dos advogados. Porque, infelizmente, hoje está virando um golpe muito comum. Quer dizer, recebeu algum telefonema, falar, olha, não estou com os meus documentos aqui, desliga. Se previna. Se previna. E entra em contato com o advogado. Quem salvou a minha sogra outro dia foi a minha esposa. Ah, é? A minha esposa foi muito certeira no negócio, porque ela assumiu o negócio. Mesmo assim, a minha sogra outro dia caiu. Não foi de advogado, foi de banco. Meu Deus. Infelizmente, o Brasil hoje vive uma epidemia. Eu falo que é uma epidemia
de golpes digitais. E eles estão se aproveitando principalmente de aposentados, de pensionistas, pessoas mais velhas, que às vezes não têm tanto contato com o mundo digital. Infelizmente, dessa forma que está ocorrendo. Né? Um absurdo mesmo. E como é que a gente faz agora, então, para... Você já deu a sua primeira dica, que é para não confiar em telefonemas, né? Isso. A primeira, eu acho que essa é fundamental. Sim, sim. Não confiar, não passar dados, né? Não, dados de jeito de forma nenhum. Nenhuma, né? Se tiver alguma dúvida com o advogado, compareça no escritório dele. Ah, mas eu não estou achando advogado. O OAB. Vai na OAB, a OAB vai tentar ir atrás dele. Geralmente o advogado não cobra valores assim pelo WhatsApp. Geralmente é tete a tete, é no olho. Ele não vai pedir isso pelo WhatsApp. A gente não tem isso lá no escritório. Nunca teve e nunca terá. A gente gosta de fazer o acompanhamento dentro do banco, porque o banco, infelizmente, tem a mania, já no primeiro benefício, de ficar oferecendo empréstimo. Naquele primeiro benefício, eu acho que a pessoa não tem que pegar empréstimo. Então, a gente está sempre fazendo um acompanhamento. Pegar aquele parente que já tem um contato maior com essa parte digital, para estar sempre investigando. Sempre, se tiver condições, entra todo mês ali para ver se o salário está caindo certinho, se não está tendo um desconto. Lembrando, como eu falei no início, geralmente o imposto de renda para quem recebe acima da isenção sempre vai estar ali, dizendo que você está sendo descontado num valor X de imposto de renda. Então, tomar cuidado. Aqueles aposentados que pagam também pensão alimentícia, vai ter o desconto da pensão alimentícia ali, que é feito na fonte. Então, é basicamente isso, Luiz. As pessoas têm que tomar bastante cuidado, porque, infelizmente, o mundo digital é bom, mas ele também tem seu lado ruim. Tem um lado perigoso, perigoso, né? É um lado perigoso. Muito bandido. E a gente, eu não me conformo com a facilidade que as pessoas de má fé têm para encontrar saídas. A gente fica quebrando a cabeça para entender alguma coisa, e eles, num instantinho, eles se valem daqueles instrumentos e vão se aproveitando, estão se aproveitando da boa fé do brasileiro, porque o brasileiro, ele é um povo bondoso, né? Eu acho que o brasileiro é muito confiante, né? Nós somos confiantes. A gente acredita nas pessoas. Às vezes um pouquinho até conformado com as coisas. Eu não vou ver isso, porque me cansa. Porque... Eu acho que é um exercício também que a gente tem que aprender. Tempos modernos. Que os instrumentos que tem para a defesa dele são muito demorados. Aposentadorias hoje, que nem eu te disse, são 2 milhões na fila. Então, são processos muito demorados no Brasil. Justiça é demorado. Administrativo tudo demora muito demorado. Então, são número de telefone que se coloca à disposição das pessoas. Você começa daí que você não consegue falar, não é? E numa coisa mais grave, lógico, tem que procurar a polícia, procurar um bom advogado, um advogado especialista que possa estar vendo lá dentro o que está acontecendo. Eu recebo diariamente lá no escritório pessoas que estão sendo lesadas na fonte. Às vezes é uma associação, às vezes é um filho, às vezes é um banco. Meu Deus do céu. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta. Você falou em 2 milhões de pessoas na fila. Entre você dar entrada no seu pedido de aposentadoria até que receba o primeiro benefício, a média de tempo de demora quanto é? Olha, há casos e casos. Se tiver tudo bem a documentação, hoje tudo é feito por robô no INSS. Se você tiver tudo ok, o cadastro estiver tudo ok dentro do INSS, que geralmente não está, em torno de 2, 3 dias. No máximo uma semana. Para assim, sair rápido. O resultado. Para sair o resultado, mas não o pagamento. Tem que estar tudo ok. Mas, geralmente, como é um cadastro bagunçado, e você tem que pedir para alguém analisar documentos ali que podem comprovar um tempo especial, um tempo que você trabalhou com agentes nocivos. Às vezes você trabalhou ali no hospital, você precisa que alguém analise isso. Em torno de 6 meses a 1 ano. Meu Deus. E aí, quando você recebeu o seu benefício, ele passa a contar a partir do dia que deu a entrada. Deu entrada no requerimento. Todo esse tempo ele vai ser pago, né? Sim. Nas aposentadorias por idade, aposentadoria por invalidez. Se eu tiver que explicar assim, benefícios que não são vitalícios, como, por exemplo, idade e por tempo de contribuição, aí eu teria que fazer uma explicação um pouco mais profunda. Sim. Porque aí muda um pouquinho a regra. Mesmo a pensão por morte,
Pode ser da data do óbito, dependendo do tempo que você demorou para entrar com o pedido. Ah, entendi. Pode ser da data do óbito. De qualquer maneira... A regra é data de entrada do requerimento. De qualquer maneira, a melhor dica é essa. Procure um advogado... De preferência, especialista na área. Eu imploro sempre por isso, porque, infelizmente, lá no escritório, a gente pega muito advogado inexperiente na área e a gente, às vezes, tem que consertar coisa que vai demorar mais ainda. Eu vou até pedir a gentileza que você deixe aqui, para a gente colocar aqui embaixo o seu telefone, e até para tirar alguma dúvida, vocês estão lá. Eu vou pedir mais na descrição, porque, às vezes, posso ter algum problema com relação à OAB, por causa da ética da OAB. Aqui eu estou mais numa entrevista realmente informativa para trazer as pessoas. O que eu posso pedir é que as pessoas se inscrevam lá no meu canal. Eu tenho um canal com olha aí, ele tem um canal interessante. Um monte de informações sobre Diga previdências. Aí o seu canal. EPAM Prev. EPAM Prev. Isso. E aí, lá a gente tem diversas informações sobre diversos benefícios que a pessoa tem direito. E a gente tem trabalhado muito com a questão atual do direito previdenciário. Às vezes a gente está dando dicas para as pessoas, principalmente como as pessoas vão requerer esse dinheiro de volta. Só uma coisa importante, uma última dica para as pessoas que estão assistindo aqui o podcast. Importante, procurem um advogado, mas se não tiver o advogado ali disponível, entrem no 135. Ah, eu estou com dificuldade de falar. Insista. Pega lá, nem que você ligue de madrugada para eles, é um serviço 24 horas. E, se você tiver condições, tiver a senha lá, você pode verificar no próprio site do meu INSS ali, entra com a tua senha e você vai em extratos. No extrato do seu benefício ali, você escreve, tem agora uma linha lá para busca. Escreve lá, extrato. Os extratos dos últimos meses. Você vai conseguir identificar se você está tendo desconto. Ali vai aparecer a associação que está descontando o seu benefício. Se você não reconhecer isso, você tem que entrar também no meu INSS. Parece que já existe um app ou no próprio meu INSS ali. Você pesquisa ou leva para alguém poder te auxiliar se você tiver com dificuldade. Agora, para a gente encerrar nossa conversinha que está tão boa, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pessoalmente, você como advogado, vendo essa situação toda, depois desse susto todo, você acha que a coisa vai tomar o rumo certo, vai ter jeito? Ou a gente ainda vai viver em suspense a qualquer momento, podendo acontecer uma nova surpresinha por aí? Ah, eu acho que vem mais surpresa. É? A gente nunca vai deixar de ter corrupção no Brasil. Porque o nosso sistema de justiça, de punição, ele é muito branda para corrupto. Muito branda. Eu não estou falando de parte ideológica aqui, nem de esquerda, nem de direita, porque, infelizmente, o povo tem um senso comum que todos roubam, infelizmente. E aceita isso. O que deveria ser regra virou exceção das pessoas serem honestas. Eu não confio em ninguém. Não confiaria se não vai ter mais escândalos. A gente vive num mundo bem estranho. Está bem estranho. Né? São tempos bem estranhos que a gente está vivendo. Que acho que também é uma chamada para que a gente fique mesmo atento a tudo. Fique mais atento à parte do mundo digital. E que a gente acabe não vire a desconfiança como sendo uma maneira de conviver com as pessoas. Sim. A gente tem que acreditar até, mas também, sabe, aquela coisinha do pezinho atrás? Sim. Verificar seus direitos. Eu acho que é uma grande importância que tem, eu acho que é a informação. Né? Sempre. Eu acho que uma pessoa bem informada, ela avança muito. O meu canal ele é feito para informar. Eu acho que você está de parabéns por esse canal. Eu estou tentando fazer antes mesmo, porque hoje eu tenho tanto serviço que eu poderia estar acomodado lá no escritório, não fazendo absolutamente nada. A gente está com as redes sociais, o EPAM Prev, ele está no Facebook, ele está no Instagram. Os vídeos também direcionam ali. Se as pessoas tiverem alguma dúvida, pode deixar até aqui eu ia até sugerir isso. Aqui nos comentários. Nos comentários. Se tiver alguma dúvida, a gente encaminha por outro Andres. E eu quero trazê-lo aqui mais uma vez, mais para frente, aqui para a gente juntar algumas dúvidas para tirar, para esclarecer, porque eu acho que tem muita dúvida, né? Sim. E é um mundo que não acaba, essa questão. É que aqui eu estou tendo que ser superficial, né? Lá no meu canal eles vão encontrar explicações praticamente sobre tudo. Então. Sobre parte acidentária, quando você se machuca dentro do trabalho, o que você deve fazer.
benefícios que a Previdência Social não avisa que você tem direito, quando você ficou machucado de um acidente de trabalho. E a gente, às vezes, não tem como saber, né? Hoje eu fiz a edição de um vídeo lá no canal, muito interessante, dizendo que o INSS não pode cortar o benefício acidentário por alta programada, que hoje é a regra. Então, são coisinhas assim que a gente pode depois combinar de eu vir conversar mais novamente. um pouquinho aí com o seu público. Com certeza. Eu adorei a sua presença. Obrigado, aqui. eu que agradeço adorei os pelo seus convite. esclarecimentos. Eu acho que a gente fez um apanhado geral e deu para tirar dúvida, deu para acalmar o coração das pessoas aí que foram vítimas dessa fraude, né? Sim. E que, com certeza, vai talvez demorar um bocadinho, mas elas vão ter o seu dinheiro de volta, né? Sim, sim. Tomara, né? Tomara. A gente torce muito para isso. Sim. Eu quero agradecer, doutora Anderson. Eu que agradeço, Luísa. Nossa, agradeço a sua mesmo. gentileza de aqui conosco. Agradeço E mesmo. aí, a gente está aqui sempre para uma só conversa boa e a gente se vê.